Gerente de concessionária expulsa Sylvester Stallone, sem saber que ele é o novo proprietário. Numa cidade cheia de vida onde luxo era uma carteira de identidade social, uma prestigiada concessionária de automóveis orgulhosamente instalada na avenida principal, símbolo inegável de requinte e opulência. Suas enormes janelas do chão ao teto, tão imaculadas que refletiam a luz do sol como espelhos, ofereciam aos transeuntes uma visão fascinante do mundo exclusivo dos carros dos sonhos. No interior, uma sinfonia silenciosa de motores topo de gama dormia sob holofotes habilmente posicionados, realçando cada curva e detalhe dos veículos em exposição. Os modelos aqui coletados não eram simples carros, eram arte rolante, fusão perfeita entre desempenho e design. Carros de corrida italianos esculpidos como felinos, sedãs alemães com elegância implacável e algumas raridades exóticas produzidas em edições limitadas, cada uma com preço tão estonteante quanto sua aparência. Este templo de poder e prestígio foi governado com mão de ferro por Vicente Morel, um homem tão refinado quanto implacável em sua gestão. Alto, esbelto, sempre vestido com esmero, ele usava ternos exclusivamente sob medida e sapatos de couro desgastados que batiam levemente no chão de mármore da concessionária. Para ele, aparência era tudo. Vicente não vendia carros. Ele estava vendendo um sonho inatingível. Ele estava vendendo um lugar na elite, e quem ousasse entrar pela porta de seu santuário sem ter o perfil era imediatamente julgado indigno de sua atenção. Seu olhar aguçado examinava cada novo cliente com precisão cirúrgica. Um terno mal ajustado? Provavelmente um amador que veio se iludir. Um relógio muito modesto? Um sonhador sem fundos. Somente aqueles que exibiam sinais ostensivos de riqueza mereciam um serviço real. Os outros, apenas curiosos perdendo tempo. Naquela manhã, a concessionária exalava seu luxo habitual. Um empresário vestido com um elegante terno Armani conversava com Vincent perto de uma Lamborghini Huracan STO, um monstro de 640 cavalos de potência a um preço de cerca de 400 mil euros. O cliente, frequentador habitual dos círculos abastados, passou distraidamente a mão pela carroceria lisa do carro, enquanto Vincent, com ar encantado mas calculista, elogiou brilhantemente a precisão técnica do modelo e a sua exclusividade. Tudo estava perfeitamente em ordem, até a porta da concessionária abre lentamente. O silêncio tranquilo do estabelecimento foi brevemente perturbado pelo toque da campainha de entrada. Um homem solitário entrou na sala, vestido com jeans levemente surrados, uma camiseta preta que delineava discretamente uma musculatura imponente e um boné puxado sobre o rosto. Sua aparência totalmente em desacordo com a decoração sofisticada do local. À primeira vista, Vicente Francio atesta. Este indivíduo não correspondia ao perfil. Nada de relógios caros, nada de sapatos luxuosos, nada de atitude presunçosa típica de colecionadores ricos. Apenas um homem quieto, quase discreto demais, que parecia não perceber que estava fora de seu elemento. O estranho começou a passear lentamente entre os veículos, com as mãos nos bolsos, observando cada carro com sincero interesse. Ele não fingiu estar impressionado, na verdade parecia apreciar a mecânica, as curvas, os detalhes do design. Ele roçou as pontas dos dedos na carroceria de um Ferrari SF90 Stradale, como se cada centímetro de tinta lhe contasse uma história. Vicente, que olhou para ele com desconfiança, sentiu uma irritação crescendo dentro dele. Ele conhecia esse tipo de visitantes. Sonhadores. Amadores que vieram se perder aqui gostam de visitar o museu, sem nunca ter como comprar nada. Turistas de luxo que se permitiam colocar o dedo em carros que custavam várias centenas de milhares de euros, sem compreenderem o real valor daquilo que tocavam. Era intolerável. Ajustando nervosamente a gola da jaqueta, Vincent afastou-se ligeiramente de seu cliente rico e aproximou-se do estranho com uma postura rígida e um olhar frio. O homem, absorto em sua contemplação, não percebeu de imediato. Vincent ergueu uma sobrancelha e, num tom seco, gritou para ele sem tentar esconder seu aborrecimento. Com licença, senhor. Você está procurando alguma coisa? O homem ergueu lentamente a cabeça, revelando um sorriso discreto, quase divertido. Sim, estou procurando. Uma coleção muito bonita. Vincent, que já cruzava os braços, soltou um suspiro exagerado. Seu olhar, frio e curioso, examinou mais uma vez a aparência do estranho, procurando desesperadamente a menor pista que pudesse sugerir que ele estava lidando com um comprador sério.
Estes carros não estão aí para serem admirados, estão aí para serem comprados. Não fazemos passeios turísticos. Seu tom agudo deixou pouco espaço para ambiguidade. Esse tipo de cliente não tinha negócios aqui. O homem, longe de se surpreender, encolheu ligeiramente os ombros, como se a observação de Vincent tivesse passado por ele sem deixar o menor vestígio. Ele olhou novamente para um dos carros em exposição, uma Ferrari SF90 Stradale vermelha escura, antes de responder com voz calma. Quem te disse que não quero comprar? Vincent, cuja irritação se tornava cada vez mais visível, endireitou-se ligeiramente e mais uma vez inspecionou o homem de cima a baixo. Sempre nenhum relógio Rolex brilhante, nada de sapatos italianos de couro fino, nenhum sinal ostensivo de riqueza. Apenas esses malditos de ensurrados e essa camiseta preta que, apesar de abraçar um corpo atlético, não gritava sorte de forma alguma. Seu julgamento foi feito. Escute, senhor. Estes são modelos exclusivos. Duvido que você esteja na faixa de preço certa. Talvez você devesse tentar uma concessionária mais acessível. O tom era falsamente educado, mas o desprezo era palpável. Ele mal havia terminado a frase quando o estranho estreitou os olhos ligeiramente, um brilho de análise cruzando seus olhos. Como se ele estivesse avaliando Vincent por sua vez. Então, após um segundo de silêncio, ele mostrou um sorriso enigmático. Ah, então você escolhe seus clientes com base na aparência deles? Vincent não se deixou desanimar. Seu sorriso desapareceu ligeiramente quando ele endireitou os ombros, adotando uma postura dominante. Eu escolho não perder meu tempo, só isso. Seu tom era seco, cheio de arrogância indisfarçável. Ele esperava que o homem entendesse a mensagem e partisse sozinho. Mas em vez de ficar com raiva ou protestar, o estranho acenou com a cabeça lentamente, uma expressão pensativa no rosto, como se tivesse acabado de confirmar algo que já suspeitava. Sem dizer mais nada, ele deu um passo para trás e fingiu ir embora, as mãos deslizando suavemente nos bolsos. Vincent deu um leve sorriso de satisfação. Finalmente limpo. Mas seu alívio durou pouco. Antes que o homem possa chegar à saída, a porta da concessionária se abriu de repente. Um grupo de homens em ternos impecavelmente cortados entrou, exalando uma aura de autoridade e poder. Estes foram os executivos da marca automobilística, figuras influentes que nunca se moveram sem razão. A entrada repentina deles interrompeu imediatamente todas as conversas na sala, e vários funcionários instintivamente se endireitaram, ajustando sua postura para parecerem mais profissionais. Vincent, que estava prestes a mandar o estranho embora para sempre, viu sua atitude mudar completamente em uma fração de segundo. Seus olhos brilharam, sua expressão instantaneamente se transformou em um sorriso encantador e calculado. Senhores! Que prazer ver você! A que devemos honra? Um dos homens à frente do grupo, um executivo com cabelos grisalhos e um terno de corte impecável, parou na frente do estranho de jeans. Seu rosto se iluminou com um amplo sorriso enquanto ele estendia uma mão franca e entusiasmada. Senhor Stallone! É uma honra ver você aqui. Espero que gostem da visita. Um silêncio glacial caiu na concessão. Todos os funcionários pararam abruptamente, as conversas pararam e até os poucos clientes presentes pararam de se mover, como se o próprio tempo tivesse parado de fluir. Vicente sentiu uma suor frio fluir pelas suas costas. Sua respiração ficou curta e sua garganta seca. Ele piscou várias vezes, desesperado para entender o que acabará de acontecer. Stallone? Sylvester Stallone? Como um trovão, a realidade o atingiu de frente. Ele engoliu em seco e finalmente olhou atentamente para o homem que acabará de tratar com desprezo. Analisou cada traço, cada ruga, cada detalhe daquele rosto que, alguns momentos antes, lhe parecia comum, mas que lhe parecia de repente familiar, terrivelmente familiar. Foi ele. O ícone do cinema. A lenda viva. O homem cujos filmes marcaram gerações. Um peso esmagador caiu sobre seu peito. O ator, por sua vez, parecia perfeitamente relaxado. Seu sorriso se esticou ligeiramente, tingido com um brilho quase travesso de diversão. Ele olhou ao redor do complexo antes de responder em um tom falsamente leve. Ah, sim, a visita foi interessante. Esta palavra simples teve o efeito de uma lâmina. Um dos outros executivos,
Visivelmente orgulhoso de anunciar a notícia, falou então, voltando-se para a atonita assembleia. Senhoras e senhores, temos a honra de anunciar que o Sr. Sylvester Stallone é o novo proprietário desta concessionária. Hoje estamos finalizando a compra do estabelecimento por sua empresa. Parabéns a ele. E sussurro atordoado percorria os funcionários, um misto de choque, admiração e total incompreensão. Olhares de pânico brilharam entre os vendedores, alguns trocando palavras baixas, outros paralisados, atordoados. Vincent, Louis, ouvi suas pernas cedem. Uma tontura tomou conta dele, seu coração batia descontroladamente. O novo proprietário. Ele não apenas se recusou a vender um carro para o próprio Sylvester Stallone, mas ele simplesmente expulsou o novo dono de sua própria concessão. O erro foi monumental. Catastrófico. Destruindo a leve esperança de que fosse uma piada de mau gosto, Stallone virou-se lentamente para ele. Seus olhos brilhavam com um brilho indecifrável, algo entre a diversão e o julgamento silencioso. Seu sorriso era o de um homem que tinha acabado de prender uma pessoa pretensiosa no meio do voo. Então, ainda estou convencido de que não sou um cliente sério? A pergunta soou como um tapa na cara. Os funcionários prenderam a respiração. Todo mundo estava esperando a reação de Vicente, que, geralmente tão arrogante, foi agora reduzido a uma sombra trêmula de si mesmo. Ele tentou abrir a boca, mas nenhum som saiu. Ele piscou, o rosto pálido, procurando desesperadamente por algo. Porta de saída, desculpa milagrosa que poderia apagar seu erro monumental. Eu não sabia. Senhor Stallone, eu. O ator olhou para Vincent, seu olhar penetrante parecendo sondar sua alma. Ele permaneceu em silêncio por um momento, saboreando aquele momento em que os papéis se invertiam, onde o predador se tornava presa. Quando ele finalmente falou, sua voz estava calma, mas cada palavra soava com uma clareza cortante. Você me julgou pela minha aparência, sem sequer tentar descobrir quem eu era. Imagine quantos clientes em potencial você menosprezou da mesma forma. As palavras caíram como um veredicto. Vincent sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua antiga arrogância havia desaparecido, substituído por um pânico surdo que revirou seu estômago. Ele gaguejou, com a voz trêmula, tentando desesperadamente salvar o que ainda poderia ser salvo. Eu posso mudar. Eu garanto que foi um erro. Uma gota de suor escorregou pela sua têmpora. Ele tinha que encontrar uma maneira de compensar isso. Mas Stallone nem sequer levantou uma sobrancelha. Ele olhou de cima a baixo por um momento, depois encolheu os ombros, indiferente à sua angústia. Voltou-se para os executivos que o acompanhavam e declarou em tom claro e definitivo: Senhores, quero uma equipe que respeite cada cliente. Não importa sua aparência, todos devem ser tratados com dignidade. Ele fez uma breve pausa e depois acrescentou, suas palavras pesando como uma frase. Não creio que este senhor se encaixe nessa filosofia. Um dos executivos, um homem de cerca de 50 anos com olhar severo, assentiu sério. Ele cruzou os braços antes de se virar para Vincent, cujo rosto estava gradualmente perdendo a cor. Senhor Morel, teremos que prescindir dos seus serviços. A frase caiu como um guilhotina. Um pesado silêncio caiu sobre o complexo. Os funcionários, ainda em estado de choque, não ousaram se mexer. Alguns trocaram olhares constrangidos, outros baixaram os olhos, incomodados. Todos sabiam que Vincent estava acabado. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu mundo estava desmoronando. Sua carreira, seu prestígio, sua posição de dono absoluto desta concessão. Tudo simplesmente desapareceu num piscar de olhos. Queria protestar, implorar, mas sabia que era inútil. O visual de Stallone foi definitivo. O ator lançou um último olhar para Vincent, com uma expressão ilegível, e depois virou-se com naturalidade. Ele se aproximou de um suntuoso carro esportivo vermelho que estava no centro do showroom, como um símbolo deslumbrante de seu triunfo absoluto. Com um gesto lento e calculado, ele passou a mão pela carroceria polida, saboreando a suavidade do metal sob seus dedos. Então, pouco antes de embarcar, sem sequer se dignar a olhar pela última vez para Vincent, ele deixou escapar com uma voz calma, mas implacável. Você me pediu para sair deste lugar. Talvez você devesse fazer o mesmo.
Vincent sentiu seu estômago em versão de marcha. Sua humilhação foi total. Os funcionários prenderam a respiração. Nenhum deles viria em seu auxílio. Ele não era mais o formidável vendedor da concessionária, mas apenas um homem quebrado, derrotado por seu próprio orgulho. Tremendo e com a garganta apertada, ele se forçou a se mover. Seus passos ecoaram no chão de azulejos enquanto ele caminhava em direção ao seu escritório. Fazendo a caminhada final da vergonha sob os olhares ora constrangidos, ora aliviados de seus colegas. Ele juntou suas coisas febrilmente em uma bolsa, seus dedos tremendo tanto que quase derrubou seu relógio de couro da gaveta. Ele respirou fundo, mas ele sentiu falta do ar. Quando ele voltou para a frente da sala principal, ninguém disse uma palavra para ele. Ele saiu do prédio como um homem derrotado, cabeça baixa, coração em pedaços. Enquanto isso, Stallone se acomodava no carro vermelho. Ele ligou a ignição. O motor rugiu com força, enchendo a concessionária com um rugido profundo e majestoso. Seu sorriso se alarga. Este dia marcou um novo começo. Para esta concessão. E para ele.